Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Nós convidamos as crianças com as professoras e professores do departamento infantil. Nós vamos orar por elas. Vamos colar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós damos graças, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez, para exaltar e glorificar o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, aquilo que Tu queres das nossas vidas, dos nossos corações. Nesse momento, de modo especial, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, estes que o Senhor tem confiado à sua igreja. Nós clamamos, ó Deus, que eles também possam aprender que o seu Deus deve ser o Senhor e não as riquezas. Que eles possam amar ao Senhor acima de qualquer pessoa, qualquer coisa. Que o Senhor possa abençoar as suas professoras e os seus professores. Que eles possam ser instrumentos nas tuas mãos para falar o coração desses pequeninos. Abençoa também, ó Deus, o pastor Luiz, que nos trará a Tua palavra. Que possamos refletir e pensar em tudo aquilo que vamos ouvir do Senhor e da palavra do Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, abençoá-lo, a ele, a Jane, as suas filhas, a sua esposa, as suas filhas, a igreja que ele pastoreia. Que o Senhor possa continuar guiando os seus passos, abençoando nas suas decisões. Que em todo o Senhor seja glorificado na sua vida e nas nossas vidas. Nós clamamos isto como igreja do Senhor e para a glória do Senhor. Nós o fazemos no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Enquanto as crianças saem, eu quero pedir que você esteja orando pela família da nossa irmã Gerane, família do nosso irmão presbítero Valdemiro, que já em idade tanto avançada, foi recolhido aos braços do Senhor nesta sexta-feira. Ontem, o seu corpo teve o traslado aqui para Recife e hoje pela manhã foi o sepultamento. Nós tínhamos que estar aqui pregando e não pudemos estar lá. Ele já estava há alguns anos já morando na cidade de João Pessoa. Que Deus possa abençoar a família da nossa irmã Gera. Irmãos, nós temos hoje a alegria e o prazer de receber o pastor Luiz Oliveira Augusto, pastor querido nosso, pastor. Crescemos juntos como crianças na igreja da Madalena, depois estivemos juntos na congregação da igreja lá em São Martim, que hoje é a igreja, foi organizada a igreja já há vários anos, e estivemos juntos também num grupo chamado Missão Atos, que com jovens de algumas denominações diferentes, principalmente presbiterianos e batistas, buscávamos levar para o interior, para as igrejas mais carentes, aquilo que nós aprendíamos aqui. Trabalhamos mais de 10 anos juntos nesta Missão Atos e por vários anos na congregação lá de São Martim. E para nós é uma alegria recebê-lo. Eu disse a ele que coincidiu nesse mês, estou eu e o pastor Luizinho, estamos revezando para ministrar, celebrar a ceia do Senhor na congregação da Ilha de Janeiro. Eu vou precisar sair nesse momento para pregar e para celebrar a ceia do Senhor, mas eu disse a ele, eu não espero que ele pregue nenhuma heresia e ele fique certo que eu vou ouvir toda a mensagem do começo ao fim no gabinete pastoral durante a semana, dada a filmagem, né? Isso é a bênção da filmagem e quem sabe você pode voltar lá. Não é para procurar heresia, é para dizer assim, puxa, como ele está pregando, a cada ano melhor, né? Que Deus seja louvado por isso, que ele fique bem à vontade no nosso meio, que Deus possa abençoá-lo ricamente e possa nos abençoar também. Deus abençoe.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. É sempre muita alegria estar aqui nesta igreja, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E como é muito bom rever meu grande amigo Petrônio, ele, Solange. Hoje ele me traiu, né? Me colocou aqui e depois saiu. Então vai ter aquela conversa maravilhosa depois do culto. Mas Deus abençoe lá também. E obrigado pela confiança, né? Quero dizer que se eu disser heresia, ele vai descobrir só depois. Então já era. O trabalho vai ser refazido. Pastor Luizinho, Valmir. Aí deixou aqui. O Luizinho, bonito nome, viu? Gostei. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem, embora sentados, porém reverentemente, o texto que se encontra no verso 28 a 30. Diz ali em Lucas 14, 28 a 30: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Senhor, nós te pedimos que seja misericordioso mais uma vez, depois de um momento em que apresentamos nossos cânticos, nossa adoração. Queremos te pedir, Senhor, misericórdia de falar aos nossos corações e falar diante das nossas dificuldades, daquilo que nós enfrentamos, para que assim sejamos cumpridores de tua palavra e não apenas ouvintes, e saiamos daqui edificados e prontos para te servir cada vez mais e melhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Quando a gente fala em finanças na igreja, as pessoas podem ficar achando que não é adequado. Igreja é para falar sobre Deus, igreja é para falar sobre salvação, igreja é para falar sobre vida espiritual, igreja é para falar sobre como ficar mais perto de Deus. Só que, se a gente observar, as Escrituras Sagradas falam sobre anjo em 300 versículos, falam sobre amor em 500 versículos, falam sobre fé 700 versículos, mas fala sobre finanças 2.350 versículos. Isso porque a gente precisa de finanças, a gente precisa de comprar, vender, e isso repercute diretamente em nossas vidas, como um todo. Então, por isso é importante se falar sobre esse assunto também. Porque quando uma pessoa está com problema de dívidas, isso vai repercutir na sua vida profissional, vai repercutir na sua vida amorosa, na sua vida familiar também, vai repercutir até na sua saúde. É preciso que a gente entenda que todas as coisas que estão ao nosso redor têm a ver conosco em nossa relação com Deus. Vida espiritual é uma frase que a gente colocou, mas não existe, porque a espiritualidade tem que estar em nossa vida em todos os meandros, todos os aspectos de nossa vida. Então é importante nós sabermos sobre isso, para que vocês tenham assim uma compreensão maior. Vou contar dois casos. O primeiro foi de uma irmã de uma igreja que eu pastorei há um tempo, que estava muito preocupada por conta de suas dívidas. E ela ficou preocupada e angustiada, inclusive, porque estava até nas mãos dos agiotas, tinha pago, não tinha mais dinheiro nenhum, porque o salário já era passado para a agiota, aquilo que podia pagar. E quando ela chegou em casa, ela me disse, aí chegou pelos correios um envelope que ela abriu, um cartão de crédito sem anuidade, com limite alto.
E ela veio dizer a mim, pastor, isso foi Deus que mandou. Eu digo, não veio com essa não. Porque nessa hora de angústia veio isso aqui para me dar aquele alívio. Eu tentei demovê-la dessa opinião, mas não foi. Eu não fui feliz. Ela chegou no supermercado e detonou. Chegou no comércio e detonou. Coisas muito necessárias para ela. Uma roupa nova, né? Uma de marca, é lógico, tem que ser algo bom. Outras coisas, comidas que você, obviamente, não pode faltar uma lagosta numa geladeira. Então, assim foi. Acredito que um ano, no máximo um ano, ela aparece de novo, mais angustiada ainda, e aí eu que vou com ela até a administradora do cartão para negociar a dívida. Porque aquilo que ela disse que Deus deu, o diabo tomou conta. E isso, meus irmãos, infelizmente, não aconteceu só na vida dessa irmã que eu estou citando. Muita gente se atrapalha. Claro que não vocês nunca tiveram problema com dívida, né? Mas se vocês ouvirem alguém falar que tem dívidas, é por conta desse caminho. Mas tem outro aspecto também. Um irmão, o irmão ele se desviou e andou por caminhos tortuosos porque estava com muito dinheiro e aí ele se perdeu totalmente do caminho do Senhor. E é mais que se evangelizasse, ele não queria saber. Até que veio um problema familiar, repercutiu também um outro problema profissional e ele foi perdendo. Perdeu dinheiro, perdeu bens, perdeu a saúde também. E daqui a pouco foi diagnosticado com um câncer. Então o que aconteceu com ele? Ele agora ficou humilde, agora ficou ouvindo melhor as evangelizações, e aí vieram as orações, ele se converteu, né? Era desviado, se converteu, e aí, quando ele se converteu, ele vai à igreja direitinho, daqui a pouco a mulher dele volta, daqui a pouco ele consegue um emprego, ele tem a notícia de que ele venceu o câncer, né? E aí as coisas melhoram, vão melhorando, e daqui a pouco ele volta àquele estágio que estava antes. Aí quando ele melhora ali, ele se desvia de novo. No que ele se desvia, volta à enfermidade, e antes que piorasse, houve uma visita a ele. E ele estava com dificuldade de voltar ao Evangelho. Então um dos irmãos, acho que era diácono ele pegou a Bíblia, pegou uma nota, não me lembro de quanto, colocou na frente de um versículo e disse: leia esse texto aqui, por favor, meu irmão. Ele disse: não consigo ler, tem uma nota aí na frente. Exatamente, é o dinheiro que está te afastando de Deus. Você não vê outra coisa que nem o dinheiro, porque Ele é o Deus da tua vida. Para resumir a história, apesar da argumentação muito feliz, naquela metáfora, ele não aceitou, não voltou e morreu. A tristeza não é porque ele morreu, porque ele iria falecer mesmo um dia, se Jesus não voltasse, né? Mas a tristeza é que ele morreu sem Cristo. Ele não se arrependeu dessa vida. Então, eu pergunto, como é que você está lidando com dinheiro? Como é que você está fazendo? Lemos agora em Lucas, Jesus Cristo falando sobre alguém que para construir uma torre tem que calcular as despesas. Porque senão a obra não termina e as pessoas ficam falando: olha aí, começou, mas não teve como terminar. Ele foi irresponsável. E muitas vezes a gente tem sido irresponsáveis, nós temos sido irresponsáveis com o que Deus tem nos dado. Mas sobre as finanças, eu quero trazer uns versículos. Como eu disse, são 2.350 versículos sobre finanças que não dá tempo de ler aqui. Não vou ler todos, mas vou ler um bocado. Então fiquem atentos para eles. O que a Bíblia nos lembra
que eu gostaria de trazer é que tudo vem de Deus. Tudo vem dele. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus. Beleza, isso a gente sabe muito bem, mas ele vem, e na terra. Não é só os anjos que é dele. Não é só, são as questões celestiais, as terrenas também. Ele continua: Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Aí vem o verso 12 dizendo que riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo da força. Então, riquezas e glória vêm dele. Então, não existe uma riqueza salutar se ela não vier de Deus. Então, ela tem que vir de Deus. Certa vez, foi o reverendo Josué, esqueci o sobrenome dele, lá do Rio de Janeiro. Ele falou que chegou para questionar, chegou para ele aconselhar um homem que estava passando por uma situação muito difícil. 2 filhos, desempregado há mais de 2 anos, ele que tinha uma boa formação, mas não conseguia emprego, e a falta de emprego já começou a repercutir no relacionamento com a mulher, e estava difícil lidar com isso. Ele não conseguia dormir nem nada, mas as portas não se abriam por mais que ele orasse. Mas aí o reverendo Josué perguntou: você quer passar por portas que Deus não abriu? Ele disse: de jeito nenhum. Pronto, então aguarde até a porta que ele quiser abrir. Enquanto isso, conviva, aprenda a lidar com isso. Lidar com a falta. Quando a gente consegue lidar com a falta, a gente tem mais condições de lidar com a fartura. E isso me recorda outra história de um rapaz que ele batia toda a porta de emprego, tudo fechado, e ele já estava angustiado, até que uma empresa gostou dele. E o diretor daquela empresa, conversando com ele, descobriu que ele era crente. E ele disse: olha, hoje é sexta-feira, eu detesto crente, não quero crente na minha firma. Se você quiser continuar no evangelho, o problema é seu, agora na minha empresa não fica. Então dou até segunda-feira para você dizer se você quer ficar na minha empresa ou se você quer ficar na sua igreja. Até segunda. Obviamente que foi um final de semana terrível para ele. Não dormiu direito, pensava nas contas, as dívidas a serem pagas, na mulher e nos filhos a serem sustentados. Orou, mas a angústia foi tamanha. Quando chegou na segunda-feira, ele chegou e disse: eu estou aqui, eu preferi sua empresa a minha igreja, porque eu preciso, careço. Aí aquele diretor da empresa disse: eu não quero você aqui na minha empresa, porque se você trair ao seu Deus, pode fazer isso comigo também. Então, a gente tem que saber que riquezas vêm dele. Então, ele pode deixar de dar, mesmo assim ele será Deus. Ele tem que ser exaltado indiferentemente daquilo que estamos passando. E aí a gente lembra que Ageu, capítulo 2, verso 8, Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É tudo dele. Não quer dizer que deve ser meu, porque eu sou filho dele. Agora, o que acontece é que lá em Filipenses 4,19, nós lemos Paulo dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja que ele supre as necessidades. Nesse mesmo capítulo de Filipenses, Paulo estava agradecendo no verso 11 aquilo que ele recebeu de ajuda da igreja de Filipos. E ele disse: olha, eu nem precisava, mas obrigado por ter mandado. Por que não precisava? Porque eu aprendi a ficar feliz em qualquer circunstância. Eu sei ser humilhado e sei ser exaltado. Foi isso que ele disse. Aí entra o versículo 13: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo
posso assim, isso que ele quis dizer, olha, eu posso ser feliz mesmo sem dinheiro, mesmo sendo humilhado, e posso ser feliz sendo exaltado, eu posso ser feliz solto, como ele não estava, ele estava preso quando escreveu a carta de Filipenses, e eu posso ser alegre e feliz preso. Inclusive foi a carta que mais ele falou de alegria. Inclusive um dos versículos ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 4, capítulo 4, verso 4 de Filipenses. Então, precisamos saber que tudo vem dele, a riqueza e glória vem dele, e ele supre as necessidades. Ele manda o pão, não a margarina, às vezes, né? Mas o pão nosso cada dia está garantido. E nós precisamos confiar nele, como o Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus. Então é preciso, queridos, que a gente venha a confiar nele e ser fiel mesmo nessa situação. A Bíblia também manda que cada um viva o seu trabalho, e não do seu trabalho, não às custas dos outros. É outra informação que a Bíblia dá, né? Ela manda isso. Diz lá em 2 Tessalonicenses 3,10: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Há alguns que parecem ser irresponsáveis, achando que Deus deve dar, tem a responsabilidade de dar de qualquer forma, então você não quer trabalhar. Ou vai procurar um emprego, mas só quer um emprego que você não está capacitado. Sim, a gente tem que trabalhar para comer, mas a gente também tem que estar preparado para trabalhar. Não é se satisfazer com qualquer coisa. Vamos estudar mais para trabalhar num emprego que a gente possa ganhar mais. E a gente observa também que Salmo 128, nos 2 primeiros versículos, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Então, do trabalho das mãos, este que que temente ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai ter uma promessa. Está lá no Salmo, e eu acredito nas promessas do Senhor, e a gente deve realmente acreditar. Mas também a Bíblia fala que a gente deve poupar recursos para deixarmos herança. Provérbios 13:22 fala que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Então, veja o que o Salomão falou, né? Provérbios 13:22 é que o homem de bem ele deixa herança. Para deixar herança ele tem que trabalhar, economizar, poupar. A gente não sabe o que pode haver depois. Você não pode usar todo o dinheiro que você recebe, porque você não sabe se o carro vai quebrar, você não sabe se virar uma enfermidade, você não sabe se pode vir acontecer um acidente, você não sabe se o desemprego vai bater a porta, você não sabe nem se a sua sogra vai te visitar num dia. Aí tem que estar lá, a geladeira pronta e tal. Então, você precisa fazer o quê? Poupar também. Não detonar 100% do salário que você recebe. Aliás, a gente recebe um valor, tem que comprometer e planejar o gasto de menos do que aquele valor. Para ser fiel ao Senhor, por conta dos textos que a gente leu aqui, que foi de Malaquias 3, a gente precisa separar o que é de Deus. Você não é ladrão, você não assalta um banco, você não é assaltante de banco, você não é assaltante de pessoas que estão transitando. Por que você vai assaltar a Deus? Você vai roubar a Deus. E é por isso que em Malaquias pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando não há a entrega de dízimos e ofertas, é um roubo, porque 10% é só isso que ele pede. Uma congregação que a gente abriu que a igreja de Catende abriu quando eu pastoreava lá, tinha um rapaz,
e ele, que era novo convertido, e ele estava se doando mesmo. Havia uma construção, ele estava se doando, estava comprando tijolos, e estava dizendo: pastor, eu estou aqui, se precisar, vamos lá, tal. E ele contou que ele era policial e disse: olha, o pessoal fica dizendo que agora que eu sou crente, eu estou dando dinheiro para o pastor, tal. Não é para o pastor, é para a igreja. E outra, quando eu não era crente, eu gastava era 60% a mais com mulher, com bebida, com coisa que não prestava. Agora só dou 10%. O pessoal está dizendo que eu estou administrando mal o dinheiro? De jeito nenhum. Então, é preciso que se saiba que o custo-benefício é bem maior. Mas o fato é que você não deve entregar o seu dízimo por uma questão de tomar lá da cara: eu estou dando para ver se eu sou abençoado, a bênção virá, a promessa existe. Mas tem que ser antes por amor, por alegria. Porque não adianta você dar nada, nem um cântico aqui, se não estiver procedendo de um coração apaixonado por Deus. De que adianta? É como tocar de um sino, só faz barulho. Não é isso que disse-nos Paulo lá em Coríntios 13? É preciso que a gente saiba que até as ofertas que a gente dá, a gente tem que saber dá-las. Porque a gente se lembra do que aconteceu com Abel e Caim, né? Caim foi rejeitado. Abel foi recebido, mas Caim foi rejeitado. E o texto de Gênesis 4 está dizendo que Deus falou a Caim: se você proceder bem, você será aceito. Se proceder mal, você vai ser rejeitado. Então foi rejeitado Caim e a sua oferta. Não queira ser rejeitado por Deus no seu louvor, na sua adoração, no seu culto, nas suas ofertas. Então é preciso que a gente saiba fazer isso. A outra questão que precisamos entender, que a Bíblia nos orienta, que a gente precisa pagar imposto. Já pensou? O Salmo 119, 1 diz que bem-aventurados são os irrepreensíveis em seu caminho, que andam na lei do Senhor. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ora, você ser irrepreensível significa dizer que você cumpre as suas obrigações. E impostos é a obrigação. Se está sendo mal gerido, é outro problema que, como cidadãos, a gente tem que ir atrás. Mas não podemos ficar dando mau testemunho de sonegador. Inclusive, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13, verso 7, pagai a todos o que lhes é devido. Aí começa: aqui em tributo, você paga tributo. Aqui em imposto, você está devendo imposto, paga imposto. Aqui em respeito, respeito. E aqui em honra, também dê a sua honra. É preciso que a gente aprenda isso. Então, essas são algumas dicas que a Bíblia recomenda naqueles 2.350 versículos. Mas eu queria enfatizar rapidamente 3 princípios muito importantes aqui que eu peço atenção. Primeiro, algo que tem afetado as nossas famílias, principalmente no século XXI. Deixa bem claro: o consumismo é pecado. Consumismo é o que tem acabado com o nosso orçamento. Você já percebeu? Tem muita gente que pensa: poxa, imagina você ser rei na Idade Média. É terrível. É melhor você ser um pobre favelado do século XXI do que ser um rei da Idade Média. O lugar que era quente, você vestia aquela roupa todinha, não tinha ventilador, não tinha energia elétrica, né? Não tinha as coisas que você diz que hoje são essenciais, mas que na realidade naquela época não existiam. Mas quando Simonton chega, as Belgrave Simonton chega no Brasil em 1559, aí encontra um país tropical, né? E tropical é bacana, porque é bonito, né? Tem a natureza, mas também tem um bocado de insetos tropicais, doenças tropicais. E o que seria fazer um culto, né? Mas tem que ser cedo, porque quando escurecia não tinha como fazer culto. Ou quando se acendia, era lamparina, né? Então ficava além do calor de determinado período do ano, ainda tinha aquela fumacinha que vinha da lamparina e tudo mais.
Um tempo em que a medicina era bem precária, onde as formas de sobrevivência não se adequam, não se comparam com as de hoje. Então, hoje, nós somos, não ricos, mas milionários em relação àqueles que viveram de 50 anos, digamos, de 100 anos para trás. Agora, o que acontece? Eu queria dar uma definição de Hernandes de Lopes para consumismo. Ele diz que na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que hoje. E não éramos menos felizes. Na década de 70, cerca de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Uma renda familiar. E mantinha toda a família. Hoje, mais de 70% da família depende de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo de ontem tornou-se necessidade de hoje. O consumismo tem sido uma ditadura implacável. Mas o que é consumismo? Aí ele dá o conceito. Consumismo é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não conhece. Vou repetir. O consumismo é comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar as pessoas que você não conhece. Será que a gente tem necessidade de tudo que a gente diz que tem? É uma frase interessante que se aplica a muitos de nós. Diz: dinheiro não traz felicidade, mas pagar a minha internet que é a mesma coisa. Tem gente que tem já necessidade de água, comida e internet. Não necessariamente nessa ordem. Então, é preciso que a gente identifique. Então, celular, computador, televisão, é necessidade? Para muitos, sim. Para muitos, se não tiver essas coisas, você está vivendo na selva. E não dá para viver na selva porque você é um bicho urbano. Então, a gente precisa ver o que é consumismo. E o pior é que consumismo é insaciável. Como disse Conrado Navarro, não importa o quanto você tenha, nunca terá o que julga merecer. Você sempre vai achar que você merece mais. Você merece aquela roupa que você viu na vitrine do shopping. Você passou e viu, você estava navegando na internet e viu um aparelho de celular que você não tinha. Você pensa, poxa, eu vivi até agora e sobrevivi sem esse celular, sem esse tablet. Isso, como é que eu consegui? Vou ter que comprar. Tem que adquirir. Nem que seja em 10 vezes. Nem que seja qualquer coisa que tem que fazer, eu parei, mas eu não posso ter um celular que já está velhinho, ele já tem 1 ano. Quando o meu vizinho, o meu colega de trabalho, quando o meu colega de faculdade está com outro, 2 gerações acima. E aí você vê que as necessidades vão mudando. E aí vem a cultura do descarte. Por quê? Aqui eu estou usando o tablet, ó, o pastor mostrar, né? Falando de se consumir, estava com tablet. Mas já está velhinho, e foi a igreja que me deu, viu? Minha igreja que está me fazendo consumista. Eu usava um notebook, mas notebook mesmo, e notebook em inglês é caderno, né? Então era isso que eu usava. Aí eles resolveram, os generosos irmãos lá do Caçote resolveram me dar este tablet, que já tem 2 anos. E aí minha filha disse, vai trocar não? Não. Tem mais recurso do que eu sei usar? Por que eu vou trocar? Deixa ele quebrar. Mas por alguns já tínhamos trocado. Né? Vai trocar de carro não? Vai trocar de casa não? Daqui a pouco quem é que troca de mulher? E aí por fora é isso mesmo, né? Trocar uma mulher de 50 por 2 de 25. Essa é a meta dos que estão no mundo. Mas o fato é que as coisas foram feitas ultimamente para serem descartadas.
Você não pode passar com camisa muito tempo, porque a moda cai a cada estação. Você não pode estar com uma roupa que já está ultrapassada. Isso antigamente se dizia demodê, né? Então não pode. Por que não pode? Porque você, antigamente, e pior é que quando eu digo antigamente, estou dizendo no tempo que eu já tinha nascido. O pessoal ia, minha mãe procurava uma roupa que durasse muito tempo. Para mim, um sapato que durasse muito tempo. Hoje não, a gente dura enquanto dura a moda, que está cada vez mais rápida de ser passada. A gente vai se encantando com isso. E o pior é que isso não traz felicidade. A felicidade que traz é do momento que você compra. Aquele brinquedinho, tá aqui, que bom, massa. Uma semana depois, já perdeu o valor. E aí, aquela alegria de ter possuído vai transformar-se em tristeza, porque a conta está chegando. E aí você chega com a conta e pega infeliz. Poxa vida, já não tem mais graça, agora eu vou ter que pagar. E isso tem atrapalhado a vida de muita gente. O consumismo, ele valoriza a aparência e não a essência, quando o Evangelho faz o contrário, né? O Senhor vê o coração, o homem vê o exterior, e o consumismo exalta o exterior. Quando a gente faz parte quando a gente assiste daquelas palestras motivacionais mesmo, os quotes, né? O que acontece? Ele faz que você tenha o quê? Você tem ambição. Você tem que ter um carro novo, do ano. Ele faz aquelas coisas que você vai sendo incentivado a ser consumista. Mas isso leva a gente ao período do endividamento. E quando a gente está com dívidas, veja só, toca o telefone e você vai atender, aí é um credor que está cobrando a dívida. Aí o que acontece? Essa lembrança gera uma ansiedade. O cérebro começa a sentir a ameaça e aciona as glândulas suprarrenais, que por sua vez produz cortisol e adrenalina, que são hormônios que estão associados ao estresse. Então esses hormônios são despejados na corrente sanguínea e desencadeiam diversas alterações importantes no organismo e começa a trazer doenças. Por exemplo, úlcera. 27% dos endividados têm úlcera. Minha mãe começou com uma gastrite nervosa, virou úlcera, depois se transformou num câncer no estômago que a matou. Úlcera muito sério. E vem também de razões emocionais. E você tendo dívidas maiores do que pode comprar, pode pagar, aciona esses problemas. Mas não apenas isso. Atenção, mulheres, dívidas traz doenças e trazem rugas. Quando vem rugas, aí você vai ter que gastar mais dinheiro com maquiagem. Os homens, eles assim, é diferente. Quando as mulheres ficam endividadas, elas gastam mais por causa da dívida, né? Vem as rugas e tem que botar mais na casa. Quando os homens ficam endividados, não, por quê? Gastam menos, por quê? Porque o cabelo cai. Aí vai gastar menos com barbeiro, aí já economiza, né? Então, além disso, tem insônias. Insônia afeta 25% dos endividados. E também vem a elevação da pressão arterial. O camarada fica hipertenso. Mexe com tudo. E essa angústia leva à ansiedade, afeta o humor, tira a motivação, gera medo e insegurança, provoca dores de cabeça, aumenta o pessimismo. E quando você chega em casa, você não tem mais paciência com a mulher, com o marido, com os filhos, com o cachorro, né? Com ninguém. Aí problema de ordem familiar. Uma das coisas que também, isso é para outro dia, que traz problemas familiares, é justamente o mau relacionamento com a mulher. Né? Por quê? Porque
a terapeuta foi me leva um cara, né? Diz até o fato de que tinha um rapaz que estava querendo comprar uma barba para sua filha, mas as barbas eram tudo muito caras, né? Aí, mas tinha todas as barbas com o namorado dela, o Bob, né? É isso? Ah lá, esse do Bob. Então, claro, Bob e Barbie. Então, Bob e Barbie no camping, né? Aí, digamos que estava lá R$150. Eita, não dá. Aí, Bob e Barbie no casamento, aí lá, tá lá, R$150. Aí, quando eu vi Barbie divorciada. Opa, divorciada já é, né? É a metade. Minha filha quer uma Barbie, eu vou comprar uma divorciada. Quando chegou, aí eu quero uma Barbie divorciada. Tá certo aqui. Quanto é? R$1.500. Por que ela divorciada de R$1.500? Tem despesas com honorários com advogado, tem inventário, tem tudo. Então, quer dizer, separação traz mais dívidas, além de outras questões financeiras. Também tem a questão pessoais e até físicas. Mas o que eu quero dizer é que a depressão vem em seguida. E por causa de dívidas, eu conheci algumas pessoas e soube de outras que se suicidaram porque não aguentaram a depressão que veio daí. Então, meus irmãos, é preciso que a gente tome cuidado, porque isso vai afetar até a forma de você trabalhar. Disse uma pesquisa feita em 2012 que 82% dos profissionais pesquisados acreditavam que os desafios financeiros, as dívidas, tiveram impacto na performance dele na empresa. Não conseguiram trabalhar direito. Então, por que você vai ficar endividado? Então, o que fazer nessa hora? O que fazer nessa situação? Vamos lá, eu tenho 7 dicas. Porque o ideal para quem está endividado, né, é gastar menos do que recebe. Se a dívida é porque tem dívidas, porque tem a ser pago mais do que você ganha. Então você precisa ganhar mais, aumentar a receita, trabalhar mais, ou no emprego que você receba mais. Mas está tão difícil o emprego, está tão difícil a promoção, o que fazer? Então, já que não dá para ganhar mais, você tem que gastar menos. Então, as dicas. Primeira dica que eu dou é o seguinte: ore pedindo sabedoria para dirigir o seu dinheiro. Ore mesmo. Confie no Senhor. Ele lance sobre ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. 1 Pedro 5,7. Então, ore confiando. Segundo, saiba qual é a sua dívida total. Quanto é que você encare mesmo? Tente juntar. Eu devo quanto? Junta todas as dívidas que tem para saber, e daí saber o que fazer. Terceiro, pare de gastar desnecessariamente. Pare. Nem que para isso você tenha que deixar de passear no shopping, nem que para isso você tenha que entrar na internet e ter a tentação de ver alguns sites de compras, nem que para isso você tenha que não querer falar com aquele funcionário, teu colega que vende coisas na tua firma. Pare de comprar e faça esse pacto com a família, né? Com a esposa, com o marido, com os filhos. Tente trazer para a realidade. A gente está devendo tanto, a gente tem que parar de gastar com coisas desnecessárias, tá? Depois, o quarto, planeje o pagamento das dívidas. Chegue todos os seus credores: olha, eu estou podendo só pagar esse tanto, ainda que seja 2, 3, 5 anos para pagar, mas renegocie tudinho, e você, sem gastar mais, você vai conseguir lá no futuro resolver o seu problema. Depois você tem o quinto ponto, que é refaça o seu orçamento, comprando só as coisas que são verdadeiramente necessárias, né? Deixe o supérfluo para depois, tá? Mas só coisas necessárias. Depois, sexto, divida a sua receita no número de dias e coloque metas. Eu só posso comprar nessa semana até tanto, e não ultrapasse aquele tanto. E por fim, e eu acho que essa é muito importante, é a 7ª dica: nunca, mas nunca mesmo deixe de ser fiel a Deus na entrega do seu dízimo. É uma questão de fé. No começo você orou, então no final você
tem que ser fiel. Então, observe que lá em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então nós precisamos fazer isso se quisermos sair das dívidas. Agora, mas eu queria outro princípio dizer para vocês, que o dinheiro tem que ser servo. O dinheiro existe, a gente não está no céu ainda, né? Precisa de dinheiro, mas ele tem que ser servo. A gente leu um texto lá de Mateus 6:24, que diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, né? Ou devotará de um e desprezará o outro. E você não pode servir a Deus e as riquezas. Então você acaba sendo servo ou de Deus ou das riquezas. Dos dois ao mesmo tempo, não. Então é preciso saber o que fazer com o dinheiro. Lembra-se que há dois publicanos que se converteram, Mateus e Zaqueu, né? Os dois tiveram dois tratamentos diferentes. A Mateus, Jesus disse: segue-me, ele deixou tudo e o seguiu. Zaqueu não, Zaqueu estava pendurado numa árvore, num sicômoro. Jesus passa por baixo e diz: desce depressa, que na tua casa me convém estar. E aí ele desceu depressa, recebeu Jesus e ainda disse: olha, resolvi dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu para que ele o seguisse, mas depois desta, ele disse: agora tem um salvo aqui, tá vendo? Aqui eu tenho um filho de Abraão, que é o filho da promessa aqui, ele está salvo. Por quê? Porque ele estava com uma atitude de desprendimento. Ele não estava mais servindo as riquezas, estava servindo a Deus. Que quando se fala em servir, a gente tem que saber, teu dinheiro está servindo a quem? Algo interessante é que escrever no livro de Atos, no capítulo 4, versos 34 a 35, fala sobre como ele fazia com o dinheiro. Diz o seguinte, Atos 4, 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida em que alguém tinha necessidades. Eles vendiam as casas, as propriedades, pegavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Tem muitos pastores hoje que estão colocando na cabeça o dinheiro. É o que vale. Mas veja que estava aos pés dos apóstolos e este dinheiro era distribuído com quem não tinha aqueles que tinham necessidade, porque o dinheiro tem que servir. Observe que Efésios 4:28 diz que aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, trabalhe, para quando o dinheiro chegar, você tenha o dinheiro para ajudar quem precisa. Então, o dinheiro tem que ser servo, servir quem precisa. Inclusive, Ezequiel 16:49 está dizendo por que Sodoma foi aniquilada, por que ela foi destruída. A gente só pensa no caso demonstrado em Gênesis, com aquela tentativa de violentar os anjos que chegaram lá em Sodoma. Mas Ezequiel está dizendo no capítulo 16, verso 49 o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e prosperidade tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Dinheiro é para servir ao pobre e ao necessitado, para ajudar um ao outro, tá? E também para servir a Deus. É lógico que é para servir a Deus. Êxodo 25:2 diz: fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E diante disso, eu me lembrei de uma frase de Victor Hugo e fui buscá-la. Victor Hugo era um poeta francês do século XIX. Ele escreveu um poema que uma parte dizia o seguinte: desejo
que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático. E que pelo menos uma vez por ano, você coloque um pouco dele na sua frente, só para deixar bem claro quem manda em quem. Entendeu? Existe você botar uma vez por ano dinheiro na sua frente, para ver quem que vai mandar em quem. Você mandando seu dinheiro, ou é ele que manda em você? Você não quer saber, quer trabalhar para ganhar dinheiro, mesmo que para isso você não dê mais assistência aos seus filhos, mesmo que para isso você não ligue mais para o seu marido, para a sua mulher, o teu negócio é dinheiro. Se essa é a tua vida, você está precisando de ajuda. Nossa felicidade não deve depender do mundo, não deve depender das riquezas, da matéria. A gente tem coisas com muito mais valor. A maior de todas é a salvação. Mas o que nós temos mais de valor? Os filhos, o cônjuge, as pessoas, essas sim têm valor. Observe que 3 João, capítulo 1, verso 2, diz: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Isso que a gente deseja, prosperidade e saúde. Mas ele completa: assim como é próspera a tua alma. A tua alma é próspera? Porque se a tua alma não for próspera, não adianta você ter dinheiro e saúde, você não vai ficar feliz. Porque a felicidade vem de dentro, vem da alma. E é esta felicidade que a gente tem que buscar. Mas essa felicidade só vem quando você estiver contente. E é o que a Bíblia nos manda quando diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Entendeu? Tendo sustento e com que nos vestir. Fique feliz. Mas eu não tenho um celular, não tenho um smartphone, não tenho um tablet da Apple, não tenho uma TV daquelas gigantes, né? Não tenho um ar-condicionado na minha casa, meu carrinho é velho, ou não tenho um carro, tenho mais uma bicicleta. Quando tenho, sim, mas você pode ter felicidade, porque a felicidade não está nessas coisas. A felicidade é algo da alma, e quem deve tomar conta de nossas almas é Deus. Então, queridos irmãos, eu sei que todos nós enfrentamos desafios na área de finanças. Eu também os enfrento, sempre os enfrentei, né? Mas eu quero deixar bem claro: dele é tudo que há no céu e na terra. Mas aquilo que a gente precisa realmente é dele. Ele que pode nos fazer perceber onde está a verdadeira riqueza. E quando a gente se aproximar cada vez dele, a gente vai perceber que a nossa riqueza não se compra, a nossa riqueza não se vende, a nossa riqueza se conquista, a nossa riqueza se cria, a nossa riqueza está nos valores não materiais que estão ao nosso redor. Seu filho, sua esposa, lembra do amor que fez você levar lá ao altar, o amor que fez você ficar feliz, você que é mulher quando estava no altar com seu noivo e depois com o marido? Pois bem, o cara ranzinza que está do seu lado hoje é aquele cara mesmo. O mundo transformou ele, mas a palavra de Deus pode transformá-lo de novo para bem melhor do que aquele primeiro. E eu quero dizer que quando a gente mudar essa perspectiva para a perspectiva correta, a gente verdadeiramente ficará com a felicidade que realmente necessitamos e que nem sabíamos que existe. E esse é meu desejo para todos vocês. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe suas finanças, que Deus possa ajudar-nos a sermos praticantes de sua palavra e não somente ouvintes. Que Deus a todos abençoe.